quinto capítulo de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 5. Apocalipse de número 5. O título principal diga O Livro. E o subtítulo diga Acontecimentos Determinados. Nós vamos ver na leitura deste capítulo, o surgimento aí de um livro na visão que Deus dá ao apóstolo João. E dentro desse livro, selado com 7 selos, os acontecimentos que estão determinados para tomar lugar aí na consumação do século, nas últimas coisas aí dessa história do mundo. Esse capítulo tem 14 versículos, 14 versículos. Vamos ler agora então, acompanhe aí da sua Bíblia a leitura. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, aliás, todos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam:
Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir apenas o primeiro versículo que está até aqui na parede, aqui no nosso próximo slide, né? Com o título de Um Livro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Repitam. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Leiam só as mulheres. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Só os homens aí. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A última vez, toda a congregação. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A mão direita daquele que estava sentado no trono. O que estava sentado no trono é o Pai. O Pai que tem toda a autoridade, toda a soberania. E o Pai tem na sua mão direita um livro. Porque este livro está na mão do Pai. Primeiro, este livro está na mão do Pai, porque este livro é de sua autoria. É da autoria de Deus Pai. O livro é uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica. Não é que é um livro, essa é a visão espiritual que o profeta, que o apóstolo João recebeu, de um livro. Livro no sentido de que as coisas já estão escritas. As coisas já estão escritas significa que as coisas que hão de acontecer no fim dos tempos, na consumação de tudo, já estão pré-determinadas por Deus, do jeito que Deus determinou como será a consumação do século, como será o fim do tempo, o fim da história da humanidade. Do jeito que Deus já determinou, é assim que acontecerá. Essa determinação soberana de Deus é que está aí representada como um livro. Não é um rascunho, é um livro. O que se chama de livro? Só pode se chamar de livro o que já está escrito, já está completo, já está concluído, de capa a capa. Não tem mais nada, quando não tem mais nada a ser acrescentado aí, e não tem nada a ser retirado daí. Esse livro já está escrito, ele foi escrito pelo Pai, portanto ele é perfeito. O Pai não está escrevendo, porque se estivesse escrevendo, não seria ainda livro. Seria um rascunho, ok? Seria uma obra que ainda estava em andamento. Quando um escritor lança um livro, é porque esse livro já está escrito, já está pronto. Chama-se livro, nesse versículo, porque já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo escrito, já está tudo determinado. Não somente as coisas do fim estão determinadas, mas as coisas do princípio, do meio e do fim. Deus só começou Gênesis 1:1
a criar os céus e a terra, depois que ele, antes desse princípio, determinou todas as coisas que iam acontecer desde o princípio até o fim. Por isso que nesse livro, escrito por dentro e por fora, significa que ele está escrito aqui, ó, na capa da frente, está escrito todo por dentro e está escrito na capa de trás. Ou seja, a capa da frente, a capa de trás representam o princípio e o fim. E o que está dentro, toda a história. Deus só começou a criar depois que tudo foi determinado por Ele. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia, porque Ele determinou que este dia, 17 de janeiro de 2018, essa quarta-feira, seria hoje, e que eu e cada um de vocês estaríamos aqui presentes. Sabe por que Deus pode fazer isso? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E como cantou Moisés e Miriam e todo o povo hebreu depois que saiu do Egito, só o Senhor é Deus. Não há outro, nunca houve outro. Esse é o nosso Deus. Ele está sentado no trono, porque esse trono representa o seu status divino, de soberano sobre todo o universo, sobre toda a sua criação, sobre todas as criaturas. Ele tem um livro em sua mão direita, porque ele já escreveu nesse livro todos os acontecimentos pré-determinados antes que houvesse tempo, antes que houvesse história. Deus é Senhor da história. Por isso que os filhos de Deus devem confiar no Pai Celestial, porque Ele está conduzindo muito bem essa história. Mesmo com todos os reveses negativos que a gente pode assistir, Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as circunstâncias. Aleluia. Glória a Deus. Então, o livro é uma representação simbólica do que Deus já determinou quando? Antes do princípio. E antes do princípio, Ele já determinou todos os acontecimentos do princípio, do decorrer da história e também do fim da história. Tudo está escrito, tudo está determinado. Este livro, em particular, revelado aqui ao apóstolo João, na mão do Pai, e que ninguém, como nós acabamos de ler, ninguém era digno nem de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Só quem foi digno de abrir esse livro, de tomar esse livro, de pegar o livro das mãos do Pai e abrir, foi o Cordeiro Jesus Cristo. Porque o Pai, pela obra da salvação, deu a Jesus, o Cordeiro, toda a autoridade no céu e na terra. O Pai determinou todas as coisas e entregou a coordenação da realização de todas essas coisas nas mãos do seu Filho, nas mãos de Cristo Jesus. Por isso Jesus recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, e por isso Jesus pôde pegar o livro das mãos do Pai, e é Jesus quem vai então abrir um por um dos 7 selos aí deste livro. É deste livro que sairão então, primordialmente, os 7 selos, e depois dos 7 selos, as 7 trombetas, e depois das 7 trombetas, as 7 taças. 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Os 21 principais acontecimentos que estão
predeterminados por Deus para a grande tribulação, especialmente para acontecer durante os 7 anos da grande tribulação, que são 7 anos principais do fechamento dessa história humana sobre a face da terra. E embora o Apocalipse vai trazer para nós também, que depois desses 7 anos da grande tribulação, ainda haverá o milênio, o reino milenar de Cristo, encerrando a história então lá no final com o julgamento do grande trono branco, o juízo final para a condenação de todos os ímpios, e todos os salvos já estarão na glória com Cristo Jesus. Aleluia. Estes 21 acontecimentos que serão lidos neste livro que será aberto a partir do capítulo 6, sábado nós estaremos aqui com o capítulo 6. O capítulo 6 são os primeiros 4 selos. Os primeiros 4 selos serão abertos. Estes selos representam então os primeiros 7 acontecimentos que começarão a ter lugar na grande tribulação, que vai começar com a vinda de Jesus sobre nuvens. Sobre nuvens ninguém o verá, somente os salvos que serão ressuscitados do paraíso e os que serão arrebatados aqui da terra e se encontrarão com Jesus sobre as nuvens. Eles então subirão com Jesus para o céu, a Nova Jerusalém, enquanto na terra, logo após o arrebatamento, começa na terra os 7 anos da grande tribulação e o cumprimento dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. É o que tem aí escrito nesse livro e que nós vamos ver aí, né, passo a passo, até o final do livro do Apocalipse. Mas a Bíblia traz para nós não somente este livro. Vamos ver agora outros livros, incluindo este que foi visto por João no capítulo 5. Os livros na Bíblia que têm o mesmo significado, são determinações de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala primordialmente dos livros mais simples, ou seja, os livros revelados de Deus, que representam os 66 livros da Sagrada Escritura. Então nós temos aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todos abriram? Vamos ler juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Toda a Escritura representam os livros revelados. Os livros revelados que estão aí reunidos nesta biblioteca, que é a Bíblia. A palavra Bíblia, do jeito que nós conhecemos, é uma palavra grega no plural, e a tradução de Bíblia para o português é livros. Tá? Um livro só, em grego, é biblion, e vários livros é Bíblia, e daí vem a palavra biblioteca, né? Uma coleção, uma coletânea de livros. A Bíblia, portanto, é a biblioteca dos livros revelados. Estes livros, revelados em 2 testamentos, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Embora nem todos sejam livros, alguns sejam cartas, mas são títulos aí também
inspirados, revelados, fazendo parte aí desses livros revelados. Estes livros foram revelados para quê? Para a nossa salvação. O que foi revelado por Deus aos profetas e aos apóstolos, e eles colocaram por escrito nesses 66 livros, nos 2 testamentos, é o suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação, é o suficiente para o ministério da igreja na terra, é o suficiente para a pregação do evangelho. A igreja não precisa aprender nada além desses 66 livros. É o suficiente para serem santos, para serem salvos, para estarem com Cristo na glória. Aleluia, amados. É por isso que esse é o nosso ministério, porque esse é o ministério da igreja, de ensinar aqui toda a palavra de Deus. Por isso nós estamos agora no Apocalipse, como fazemos todos os anos, né? Todos os anos, sempre abordando coisas, né? Que num ano não deu tempo para abordar, e no próximo a gente sempre vai abordando coisas assim, e essas palavras vão nos alimentando, vão formando a nossa consciência. Estamos, depois de fevereiro, né, vamos retornar ao livro que nós estávamos no ano de 2017 e também 2016, o Evangelho segundo João, faz parte desses livros revelados. Vamos entrar no capítulo 15, já em março. E no nosso seminário, desde a primeira sexta-feira de fevereiro até a última sexta-feira de novembro, nós vamos nos dedicar só a uma carta, a Epístola de Paulo aos Romanos. Então se programe para você estar aqui no seminário, tá? Toda sexta-feira, a partir da primeira sexta-feira de fevereiro, dia 2 de fevereiro. Glória a Deus. Amém? Porque estamos aprendendo o quê? As coisas que estão escritas nos livros revelados. Tá? Livros revelados. Livros que Deus trabalhou levantando profetas, levantando apóstolos, levantando homens de Deus, para que esses livros chegassem em nossas mãos. E foram inspirados, por isso toda a escritura é inspirada por Deus. Foram inspirados não somente os homens que escreveram, mas também os homens que compilaram, que guardaram, que colecionaram, que ajuntaram esses livros. E esses homens foram inspirados também para reconhecer que outros livros escritos na mesma época não eram parte da Escritura, não eram inspirados, eram, portanto, apócrifos. Como alguém reconheceria a diferença entre um livro apócrifo e um livro inspirado? Tinha que estar também inspirado pelo mesmo Espírito. Portanto, amados, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, são os únicos 66 livros escritos na face da terra, que são legitimamente palavra de Deus. Não são palavras de homens, mas palavras de Deus. Livros escritos por homens santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, Deus deu exclusivamente para o seu povo, todo o conteúdo programático que esse povo precisa aprender enquanto está vivendo na terra. Estamos nessa terra, fomos alcançados por Deus nessa terra e ainda continuamos nessa terra para, em primeiro lugar, aprendermos todo esse conteúdo
praticarmos em nossa vida, vivermos de acordo com esse conteúdo, para depois estarmos na glória eterna. Aleluia. Muito bem, fora esses livros revelados, existem livros particulares. Davi citou um desses livros particulares no Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vocês. Seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Entenda cada parte desse versículo, ó. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, está falando aqui da nossa concepção. No ato da concepção, nós éramos ainda uma substância, sendo concebida, uma semente vinda do nosso pai terreno, né, fecundando a nossa mãe terrena, e ainda não tinha forma fetal, era uma substância informe, mas já era alguém que Deus conhecia, já era alguém que Deus estava chamando à existência, já era alguém que, atenção a essa palavra, pré-existiu na mente e no propósito de Deus antes da fundação do mundo. Nós só passamos a existir, de fato, a partir da nossa concepção. Mas antes da nossa concepção, nós já pré-existíamos na mente e no propósito de Deus. Antes do princípio da fundação do mundo, Deus já conheceu todos os homens que iam nascer, ser concebidos, gerados e nascidos na história, e portanto já conheceu cada um de nós. E aí, quando éramos ali, no ato da concepção, substância ainda informe, aí Deus fez o quê? No teu livro, esse livro aqui é um livro particular da vida de cada pessoa que vem ao mundo. Cada pessoa que vem ao mundo, Deus já tem um livro escrito dessa pessoa. Tá? Um livro escrito. E já é livro por quê? Aquilo que eu falei antes. Porque já está escrito de capa a capa. Já está escrito do começo ao fim. A duração de vida, o tempo de vida, os acontecimentos na vida, quem será, onde vai viver, tudo está determinado por Deus. Tá? Olha só, no teu livro foram escritos o quê? Diga aí, todos os meus dias. Então Deus tem um livro de Edivaldo, Deus tem um livro de Emanuel, Deus tem um livro de William, Deus tem um livro de Paulinho, Deus tem um livro de Haroldo, Deus tem um livro de Luciano, escrito antes de nós existirmos. Deus já escreveu isso. Ele nos chamou à existência, inclusive por esse nome que eu falei. Você pode ler isso lá em Isaías 43, onde Deus disse: eu te chamo pelo teu nome. Deus nos chamou à existência, já pelo nosso nome. Tá?
todos os meus dias. E para enfatizar que é realmente todos os meus dias, ele diz assim, ó, cada um deles, cada um dos meus dias, cada um, inclusive esse de hoje aqui, que nós estamos aqui vivendo. Esse dia 17 de janeiro de 2018, tá? Cada um deles escrito e determinado. E quando foram escrito e determinado? Quando nenhum deles havia ainda. Aleluia, mas pode dar glória a Deus mesmo. Vocês ficam assim espantados sem dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus, porque tudo é verdade. Está aqui escrito para vocês na palavra. Cada dia da sua vida. Esse dia Deus escreveu antes da fundação do mundo que você estaria aqui ouvindo essa palavra, porque Deus tem propósito com essa palavra na sua vida. Para que você entenda isso muito bem. E não fique por aí achando que a vida é sua e que você faz dela o que você quiser. Isso é mentira de Satanás e o mundo anda enganado aí por essa mentira. Deus é quem escreveu o nosso livro. Nós vamos voltar a falar desses livros particulares aí, tá? Porque em Apocalipse aqui, quando fala do livro da vida, esses livros particulares vão ser novamente citados. Esses livros particulares são diferentes dos revelados. Por quê? Porque eles não foram revelados. Eles não foram revelados. Por que eles não foram revelados? Porque se Deus revelasse como seria a sua história, para você, antes de você começar a ter consciência, você ia agir de tal maneira a mudar a sua história. Você está passando por uma história de vida, que Deus colocou você nessa história de vida, porque Deus sabe que é nessa história de vida e não em outra, que você vai ser santificado. Que você vai ser santo. Então para de sonhar com outra história, para de sonhar que você poderia muito bem ser outra pessoa, vivendo em outro lugar, vivendo em outras circunstâncias, porque isso é utopia, isso não existe. Você é exatamente você que está aí, com a história que você está vivendo até agora, que te trouxe até esse momento, para você entender que Deus é que escreveu o livro da sua vida, e não é você e mais ninguém que faz isso. Porque Deus é Deus. Eu tenho a maior segurança nisso, amado, sabe disso? Tenho a maior segurança de estar vivendo cada dia exatamente do jeito que Deus planejou, que Deus determinou. A gente pode amanhecer cada dia dizendo ao Senhor, obrigado, Senhor, por esse novo dia, e eu sei que nesse dia vai acontecer comigo tudo o que o Senhor planejou. Escreveu, determinou. Jesus ainda disse sobre a questão temporal, sobre a questão de tempo, de vida. Jesus disse assim, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Ninguém acrescenta nem um minuto, e ninguém também tira nem um minuto. Eu sei que quando você ouve isso, um monte de perguntas surgem na sua cabeça. Mas e isso, e aquilo, e suicídios, e acidentes, blá blá blá. Quem diz que você tem que entender essas coisas? Por isso esses livros não são revelados. Esses livros são acontecimentos determinados por Deus, e Deus na sua sabedoria, porque Deus é onisciente, sabe porque determinou esses acontecimentos, e eles vão tomando o seu lugar à medida que o tempo para o qual eles foram determinados vão chegando. Uma coisa nós podemos saber, porque está lá nos livros revelados, que no meio de todos esses acontecimentos, Deus faz com que todas as coisas que acontecem
cooperem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam. E a atitude de quem ama a Deus é essa aqui, ó. Senhor, o que o Senhor planejou, seja o que for que o Senhor planejou para a minha vida, eu aceito, eu me rendo, eu me entrego, e é isso que eu quero. É por isso que nós não ficamos fazendo projeto de vida no início de ano. Porque filhos de Deus vivem o projeto que Deus já estabeleceu para a sua vida. E não ficam por aí fazendo projetinhos humanos e carnais e egoístas e interesseiros, pensando que Deus vai assinar embaixo desses projetos. Não, senhor. Isso é uma heresia que surgiu aí há pouquíssimo tempo no meio das igrejas protestantes, mas isso não é bíblico, não é espiritual. Nós estamos aqui para cumprir o plano de Deus, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Planos e projetos humanos são frustrados. O plano de Deus não é frustrado. Você tem um livro, tá? Eu também tenho um livro. Nós estamos aqui porque Deus tem um livro particular de cada um de nós. O livro que nós vimos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, já falei, esse livro é, diga, escatológico. Porque este livro em particular, que estava na mão direita do Pai, nós já lemos, não precisa ler novamente agora, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, este livro contém então os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, que representam então acontecimentos determinados aí para a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. E esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tá? O número 7 pode representar um número que indica algo completo, uma coisa completa. Essa é uma indicação de uma coisa completa, perfeita. Assim como uma semana tem 7 dias, porque Deus estabeleceu desse jeito. E assim começou lá na Escritura, lá no princípio da criação, e foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 7º dia. O primeiro dia, o 7º dia. Primeiro dia, o domingo, o 7º dia, o sábado. E assim por diante. Deus estabeleceu as coisas nesse equilíbrio. Se o número 7 pode ser uma representação, então, de algo completo e, portanto, de algo equilibrado, tá? Algo pleno aqui para esse tempo, para a terra. Então, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, selos significa algo concluído, algo fechado. Quando você escreve uma carta, dobra, coloca no envelope, para enviar, ela vai receber um selo, tá? Uma mercadoria está pronta para ser vendida, ela estará na loja, é para chegar lá naquela loja, para ser vendida, ela chega lá, selada, tá? Um produto fechado, completo, selado, algo feito assim perfeitamente, prontinho para ser negociado e vendido e usado por alguém que vai comprar. Ele tem um selo, tá? Está tudo selado. Nós também recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz, depois que credes no Evangelho, fostes selados. Efésios capítulo 1. E Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Os 7 selos deste livro escatológico que serão abertos representam 7 acontecimentos que Deus já determinou, por isso estão selados, isso é selo, tá? Eles vão realmente acontecer, vai chegar o dia em que eles serão abertos.
ninguém pode abrir esse selo antes da hora. Só na hora determinada por Deus é que esse selo será aberto. Agora, 7 trombetas que virão logo depois dos 7 selos, que estão descritas aí neste livro escatológico. 7 trombetas. As trombetas, elas representam, a palavra trombeta em hebraico é shofar. E era usado uma trombeta feita de chifre de carneiro, como aqui no Brasil usa chifre de vaca aí para fazer o berrante. Né? Então o shofar, a palavra shofar significa trombeta, e o maior significado da palavra trombeta na Escritura é a proclamação da palavra de Deus. O shofar de Deus, a trombeta de Deus, é a pregação da palavra. A pregação da palavra de Deus. As 7 trombetas na grande tribulação representa palavras duras sobre uma humanidade que se fez surda à palavra de Deus, que ressoou como trombetas durante toda a história. Durante toda a história da humanidade, se ouviram vozes, e a voz mais alta que poderia ter sido ouvida é a voz de Deus. Mas os homens se fizeram surdos à voz de Deus para dar ouvidos a outras vozes que não são de Deus. Mas, com a realização dos eventos das 7 trombetas, eles vão ouvir para valer. Porque serão acontecimentos muito fortes sobre os ímpios que estarão sobre a terra no período da grande tribulação. E por último, as 7 taças. As taças representam a ira de Deus que vai se acumulando durante todos os períodos da história contra a humanidade. A ira justa de Deus vai se acumulando contra os ímpios, contra os descrentes, e também contra crentes infiéis, carnais, que não obedecem à sua palavra e não santificam suas vidas. Durante todo o período da história, Deus dá demonstrações pequenas da sua ira. Tá? Ele deu uma grande demonstração com o dilúvio, ele deu uma grande demonstração no seu próprio filho, na cruz do Calvário, e ele vai dar uma grande demonstração na guerra do Armagedon, no final da grande tribulação, com um dilúvio de fogo sobre toda a humanidade. Além desses três grandes juízos da justa ira de Deus, durante toda a história existem juízos locais e juízos particulares. Juízos locais, como por exemplo as 2 cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo poder de Deus. A destruição de Nínive, através do anúncio do profeta Naum, e assim por diante. Vários lugares foram destruídos por Deus, ou por fogo, ou por fome, ou por guerra, ou por terremotos. É a mão de Deus movendo tudo isso, a ira de Deus, demonstrações locais da ira de Deus. E demonstrações pessoais da ira de Deus sobre determinadas pessoas, para demonstrar para as demais que ninguém brinca com Deus, que de Deus não se zomba, que Deus é coisa séria. E como diz na carta aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Vimos a ira de Deus contra Saul, a ira de Deus contra Arão, a ira de Deus contra Ananias e Safira, a ira de Deus contra Herodes em Atos capítulo 12, e ele caiu prostrado no chão, ruído de vermes. A ira de Deus sobre pessoas em particular.
Essas foram apenas demonstrações de quando a totalidade da ira de Deus acumulada recair sobre toda a humanidade no cumprimento das 7 taças. A ira de Deus é justa. Aleluia, amados. E não adianta esses hipócritas que existem hoje por aí no mundo dizer assim, ouvir uma palavra como essa e falar assim, mas não, está errado, Deus não é uma pessoa assim, não, Deus é bonzinho. Amados, Deus é boníssimo, Deus é amor. E foi por amor que Ele deu o seu Filho Jesus, por amor que Ele revelou a sua palavra. Aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a sua palavra, não sobrará mais amor para eles, não. É ira mesmo. E a ira de Deus é justa contra toda impiedade, contra toda injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus, a justa ira de Deus, se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Isso aqui vai tremer quando a gente entrar em Romanos, viu, para estudar essas coisas. Viu, amados, em nome de Jesus. Então, esse livro que nós estamos vendo hoje no capítulo 5 de Apocalipse, então é um livro escatológico. E outro livro muito importante citado na Escritura é o famoso livro da vida. Tá? O livro da vida é o livro no qual, um livro que também já está escrito, Deus não está escrevendo nele, não está rascunhando nele nada, já está escrito e determinado desde antes da fundação do mundo, e neste livro já contém o nome de todos os eleitos de Deus para a salvação. Aqueles, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4, que foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Esse é o livro da vida. Literalmente, eu coloquei aqui alguns textos onde ele é literalmente citado. Fora Apocalipse, ele é literalmente citado em Filipenses 4:3, quando Paulo fala de duas pessoas, né? Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Leiam. Isso. Livro da vida está com letra maiúscula aí? Na sua Bíblia está com letra maiúscula? Esse é o livro da vida. Tá? E Paulo já falou logo que esses companheiros dele aí eram homens eleitos. Como conhece o eleito? Muito fácil. Jesus disse isso em Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida provam isso pelo fruto que produzem. Pelo fruto do Espírito. Pelo fruto de vida espiritual em sua vida. É que provam que são homens de Deus, mulheres de Deus. Paulo já sabia que esses homens, que essas pessoas seus nomes estavam escritos no livro da vida. As outras inserções literais da palavra livro da vida, nós vamos encontrar todas no Apocalipse, né? Começando do Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, tá? Apocalipse 3, versículo 5, na mensagem à igreja de Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas,
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vocês. Glória a Deus. Alguém uma vez perguntou para mim se esse versículo não é a prova de que as pessoas cujos nomes estão no livro da vida podem ter seus nomes apagados. Eu falei, não, pelo contrário. Este versículo é a prova de que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida são vencedores. São mais que vencedores, e por isso jamais terão seus nomes apagados. Porque aqueles que não vencerem as batalhas espirituais, eles não vencerão porque os seus nomes não estão escritos. Se o nome estiver escrito, eles vão vencer. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, vencem o diabo, vencem o mundo, vencem o pecado, vencem a carne e são mais que vencedores em Cristo Jesus, porque se enchem do Espírito Santo, porque perseveram até o fim na sua santificação, porque se esforçam até o fim de suas vidas, como Paulo disse, castigo o meu corpo e o obrigo a servir a servidão, para que depois eu mesmo, depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Estes vencedores são aqueles em quem Deus verdadeiramente opera neles, Filipenses 2,12, o querer e o realizar, desculpa, Filipenses 2,13, o querer e o realizar, e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eles são vigilantes, eles puseram a mão no arado e não olham para trás, eles não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda, nem 1 milímetro, eles percorrem a carreira que lhes está proposta, com o seu olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Esses são os homens que dizem Hebreus, de que o mundo não é digno, e por isso o Pai, que os conheceu antecipadamente, já escreveu seus nomes no livro da vida, e não serão apagados. Aqui não é gente mole não, aqui é gente de Deus. Aleluia. Apocalipse 13:8 agora. Vamos ver os outros textos, onde surge então o livro da vida. Apocalipse 13:8. Está falando aqui da besta e da imagem da besta, que será adorada pelos ímpios. E está escrito assim, 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Repitam. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo no propósito de Deus. Por isso, a morte de Cristo já favoreceu todos aqueles que viveram antes do momento histórico em que Jesus morreu. Aleluia. Porque o propósito de Deus já estava valendo, porque o Filho ia obedecer ao Pai até a morte de cruz. Então, o livro da vida do Cordeiro foi escrito também desde aí, dessa data, antes da fundação do mundo, antes que todos os seres humanos fossem chamados à existência. Um versículo semelhante a esse, aí é o próximo, é o 17:8. 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vocês. Os adoradores do anticristo são as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, no capítulo 20, chegando no fim do livro Apocalipse aí, capítulo 20, versículo 12 e versículo 15. Vamos ver o 12 primeiro. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Repitam. Esses livros, no plural, são aqueles livros particulares da vida de cada um desses mortos aí que vão ressuscitar. Esses mortos aqui não são salvos, são todos ímpios, que até o momento desse julgamento, as suas almas estavam no inferno. O inferno é uma prisão, estavam no inferno. Eles serão ressuscitados por Deus, ganharão seus corpos de volta e comparecerão diante desse trono, o trono de Deus, e os livros particulares, livros de cada um deles serão abertos. E também o livro da vida será aberto para Deus mostrar para eles que os nomes deles não estão inscritos no livro da vida, como diz o versículo 15. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vocês. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a situação de todos quantos comparecerão diante do juízo do grande trono branco, juízo final dos ímpios, que serão ressuscitados para serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, onde passarão o resto da eternidade em estado de eterna condenação. E para terminar, vamos ver o que vai acontecer no céu, na Nova Jerusalém, na casa do Pai, com os salvos. Apocalipse 21, versículo 27. 21, 27. Falando da Nova Jerusalém no céu, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Repitam bem forte. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia.
Esses são os textos que falam para nós então desse último livro aqui, o livro da vida. Já está escrito, irmãos. Não está sendo escrito, não. É livro porque já está escrito. O que Deus está fazendo? Alcançando pela graça, pela pregação do Evangelho, com o dom da fé, com o dom do Espírito Santo, alcançando aqueles cujos nomes já estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E os que não estão inscritos não serão alcançados, porque Deus não quer alcançá-los. Deus quer exercer sobre eles a sua justa ira. Por isso que Deus chama a existência a humanidade dividida em dois grupos, em vasos para honra e vasos para desonra. Vasos para honra, vasos para misericórdia, vasos para salvação. Vasos para desonra, vasos para receberem a justa ira de Deus. Porque Deus é justo. Amém, queridos? A Ele a honra e a glória. Fiquem de pé e louvem comigo o nome do Senhor nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra revelada aos nossos corações nessa noite. A palavra, Tua trombeta, Senhor, que tocou para nós nessa noite, que ressoou hoje aos nossos corações, para que entendamos, Senhor, a Tua soberania e as coisas que o Senhor já determinou. O Senhor não deixou nada nas mãos dos homens. Os homens é quem estão em Tuas mãos. Por isso Te adoramos, ó Deus, glorificamos o Teu nome, porque tudo quanto o Senhor falou está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se vocês já viram, eu estava orando aqui e me lembrei. Vocês já viram uma propaganda que tem na televisão aí, passando na televisão? Passou muito nessa dezembro, final aí do ano e início desse, passou uma propaganda lá, se eu não me engano é uma propaganda de um banco. E a propaganda desse banco colocava uma voz, falando como se fosse a voz de Deus, falando para as pessoas. E falava assim: não são vocês que estão nas minhas mãos, eu é que estou nas mãos de vocês. Como o diabo é diabólico, né? O universo inteiro está nas mãos de Deus. Não tem nada nas mãos dos homens. Todos os homens estão nas mãos de Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Grande é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor.